Aleluia, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele seja dado todo o louvor e toda a honra. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nada nós somos. Mesmo nós sendo pequenino, Ele nos amou, nos enxergou, morreu na cruz pelo meu lugar, pelo seu lugar, e diz: este pequenininho ser humano, eu vou morar dentro dele, eu vou habitar dentro dele, vou estar com ele todos os dias. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Saúde a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Motivo de alegria estarmos nessa manhã junto com os irmãos em Cristo Jesus. Que a Deus ano velho e feliz ano novo sobre as nossas vidas. Primeiro culto de Santa Ceia, primeira mensagem pregada neste altar. E eu orei, pedi a Deus uma mensagem. Deus colocou uma mensagem profética, porém pastoral, nesta manhã sobre a minha e a sua vida. Olha para o teu irmão e diga para ele: 2026 não vai faltar nem lenço, nem selo e nem cajado. Eu não troco, eu não vendo, eu não negocio o meu lenço, o meu cajado e o meu selo. Oh glória, aleluia. É a mensagem que Deus colocou no coração para pregar nesta manhã, e você vai entender conforme Deus vai falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia Sagrada no primeiro livro de Gênesis, capítulo de número 38. Vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 18 para a nossa breve meditação nesta manhã. Prometo ser fiel e breve naquilo que Deus colocou no nosso coração nesta manhã. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Gênesis, capítulo de número 38, versículo de número 1 e em seguida versículo de número 18. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga: Jesus me converte. Se não achar o livro de Gênesis, tem que nascer de novo. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo de número 38, versículo 1 e em seguida o versículo de número 18. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 38, versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Versículo 18 para a nossa meditação nesta manhã. Versículo 18. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o seu cajado, que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou ela, e ela concebeu dele. Vou ler novamente para que possa cravar no teu coração. Gênesis capítulo 38, versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irã. Versículo 18. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tuas mãos. O que ele lhe deu. E entrou a ela, e ela concebeu dele. Você diga amém. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, foi lida a tua palavra nesta hora. A tua palavra tem poder nesta manhã para mudar as nossas vidas, para mudar a nossa história e para dar um direcionamento para este ano de 2026. Eu oro a ti e te peço graça, misericórdia, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser canal de bênção para a tua igreja nesta manhã. Fala e trata o nosso coração, Senhor Deus, em nome de Jesus, através da tua palavra. Fala ao coração da tua igreja e do teu povo, porque o teu coração está voltado a ele e a ela nesta manhã, porque o Senhor é um Deus que antes que vai ser dia, o Senhor já é. Agindo o Senhor, ó Deus, quem impedirá? Age em nosso favor, através da tua palavra, para glorificar, exaltar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda com isso diz amém. Por isso assentar, mas aplaudindo, adorando, exaltando e bendizendo o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, oh glória, aleluia. Eu pensei que era um anjo chegando aqui, viu, varão? Oh glória, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe e te use aí, varão. Aleluia. Amada igreja em Cristo Jesus, nós lemos Gênesis capítulo de número 38, o texto que nós lemos vai relatar a história de um dos filhos de um grande homem de Deus chamado Jacó.
Jacó, este homem que vai receber este nome, que vai trazer muita dor, muita tristeza, muita angústia no seu caminhar ou na sua vida. Porque todos nós sabemos que de fato que Jacó significa enganador, mentiroso ou usurpador. Bem é verdade que este Jacó, ao nascer, ele nasce sendo inocente. Mesmo ele inocente, ele vai receber este nome que vai trazer muita dor e tristeza ao seu coração. E o porquê disso, pastor? Porque pela cultura judaica, na cultura judaica, quando este menino vai nascer, ele nasce junto com seu irmão que vai receber o nome de Esaú. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jacó, quando ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão. E as parteiras, vendo isso, diz: este menino, ele tentou roubar a primogenitura do seu irmão. Ele tentou roubar a bênção do seu irmão, porque segundo a cultura judaica, o primeiro filho que nascesse era aquele que iria herdar, se não toda a herança do pai, a sua maioria, ou seria aquele que teria mais honra dentro de casa. Então as parteiras olharam e disseram: este menino, ele tentou roubar a primogenitura. Tentou nascer primeiro do que seu irmão, segurando o calcanhar para nascer na frente, para receber a honra, para receber a bênção. É claro que bem é verdade que este menino é um bebê, está nascendo agora. Como é que um bebê vai entender que se ele nascer primeiro, ele vai receber honra, vai ser o primogênito? É claro que ele está inocente, e mesmo inocente, ele vai receber este nome, chamado Jacó, que é enganador e mentiroso. E este nome na sua vida, e este nome na sua história, vai trazer muita tristeza, vai trazer muita dor e muita angústia no seu caminhar e na sua vida. Não diferente, talvez, de homens e de mulheres que entraram aqui nesta manhã, neste culto, primeiro culto de 2026, em 2025 recebeu nomes que não era seu, mesmo sendo inocente, receber o nome que o mundo te deu, e isso te trouxe tristeza, isso te trouxe angústia, isso fez você ficar angustiado. Mas esta manhã tem uma boa notícia para te dar, porque o mesmo Jesus que encontrou Jacó e mudou a sua vida, é aquele que está aqui nessa manhã e vai mudar a sua história. Aleluia. Não, só um crente levanta a mão para pegar. Se prepara, porque 2026 você não será conhecido mais pelos nomes que te deram lá fora. Eu não sei se o nome que te deram lá fora foi derrotado, foi esquecido, eu não sei qual o nome que te deram lá fora. Eu sei que nesta manhã você vai encontrar com Jesus de Nazaré para te dizer uma verdade: em Jacó, você nunca foi Jacó, você no céu sempre foi Israel, príncipe do Deus Altíssimo. Oh glória, aleluia. É esse Jacó que vai ser mudado o seu nome, a sua história. Deus vai dar a ele um novo nome, um novo direcionamento. E esse Jacó é aquele que vai ser o patriarcal. É aquele que vai dar linhagem às 12 tribos de Israel. E esse Jacó, dos seus 12 filhos, vai nascer um filho que nós conhecemos, que a Bíblia Sagrada vai nos relatar e dizer sobre a história de um menino chamado sonhador, chamado José. É este Israel, que o seu nome outrora era Jacó e Deus mudou para Israel, que vai gerar este menino chamado José, o sonhador. E esse José, meu amado querido em Cristo, nós conhecemos a sua história. É um homem, meu amado, que vai receber não um sonho, mas José vai receber uma promessa dentro de um sonho. Olha para o teu irmão e diga para ele: José vai receber uma promessa dentro de um sonho. O que José tem não é um sonho. O que José tem é promessa dentro de um sonho. Por quê, pastor? Porque sonho é algo particular, é algo individual. Se José tem apenas um sonho, quando Deus realiza, é só José que vai desfrutar, é só José que vai viver. E por isso que não é só um sonho. O que José tem é uma promessa dentro de um sonho. Por quê, pastor? Porque quando Deus cumpre na vida de José este sonho ou esta promessa dentro de um sonho, não é só José que vai viver, mas a Bíblia Sagrada diz que toda Israel vai desfrutar da promessa que está sobre José. Pastor, não entendi. Se prepara, porque 2026 você não vai ter sonhos. Não, pastor, não. Você vai ter promessas dentro de um sonho. E qual é a diferença, pastor? Quando é promessa dentro de um sonho, quando Deus realizar sobre a sua vida, não é só você que vai desfrutar, mas a promessa vai alcançar os teus filhos, vai alcançar a tua casa. Não, só o crente pegou. Levante a mão, porque isso aqui é mensagem profética. Receba em nome de Jesus da parte do Senhor. Primeiro culto de 2026, lá vai a primeira profecia neste altar. Se prepara, 2026, Deus não vai te dar sonho, Deus vai te dar promessa dentro de sonho, e quando realizar, vai alcançar os teus filhos, a tua casa, a tua família, o teu ministério.
O que José tem não é sonho, é promessa dentro de sonho. Por isso toda Israel vai desfrutar deste sonho. Aleluia. E o texto que nós lemos, meu amado querido em Cristo, a Bíblia Sagrada vai relatar sobre o quarto filho deste homem chamado Jacó. Seu nome é Judá. Este Judá, quando ele nasce, a sua mãe olhando para a criança diz, o nome dele será Judá. O significado de Judá significa, agora sim, louvarei ao Senhor. Este é o nome que a mãe vai dar ao menino ao nascer, e o nome dele é Judá. E esse Judá, juntamente com seus outros irmãos, vão invejar José, vão invejar as promessas, os sonhos que José tem. A Bíblia Sagrada diz que os seus irmãos odiavam José cada vez mais por causa dos seus sonhos e por causa daquilo que de fato ele acreditava e ele declarava e ele falava. E a Bíblia Sagrada diz que os seus irmãos vão tramar contra José, para tentar matar José, porque a inveja, meu amado querido em Cristo, de fato, as pessoas ficam com tanta raiva, tanta ódio, que a vontade delas é, de fato, de matar este menino, matar o sonhador, e eles vão tramar a morte deste menino chamado José. É interessante porque é o único que vai se levantar para não matar José, é este homem chamado Judá. Judá, ele vai se levantar diante dos seus irmãos, vai dizer, não vamos matar ele, não vamos vender ele, não vamos matar, mas vamos, quando passar aqui os senhores, nós vamos vender ele como escravo, mas não vamos matar ele. Este Judá vai ser intercessor, entre aspas, pela vida de José. É ele quem vai dar a direção, ele vai dizer, não vamos matar ele, vamos vendê-lo como escravo, vamos vender ele para os senhores que passarem aqui. E então a Bíblia Sagrada vai dizer, meu amado querido em Cristo, que os irmãos não vão matar José, mas vão vender ele como escravo, e nós conhecemos a história de José. E então os irmãos, após vender ele de escravo, vão ter uma ideia. E qual é a ideia, pastor? De molhar no sangue de um cabrito as suas túnicas e levar para Jacó, para dizer que José havia morrido. Então eles tramaram um plano, tramaram um projeto, e esse Judá está fazendo parte deste projeto, está fazendo parte desta mentira que vão levar diante de Jacó. E a Bíblia Sagrada diz que eles vão chegar diante do seu pai, chamado Jacó, e vão levar a túnica de José. Ele vai dizer, olha, pai, infelizmente o nosso irmão, o sonhador, o menor da casa, veio falecer. Uma besta fera pegou ele e devorou ele, e ele morreu. Percebe, meu amado querido em Cristo, que eles tramaram uma mentira parecendo uma verdade. Eles tramaram uma mentira parecendo o quê? Eles tramaram uma mentira parecendo o quê? Isso trouxe tristeza para Jacó. Isso trouxe angústia para Jacó, porque bem é verdade, o que o mundo tem para mim e para a sua vida, o que o diabo tem para mim e para a sua vida, é uma mentira que parece verdade. Mentira dizendo que você não vale nada, mentira dizendo, meu amado querido, que você não vai crescer, mentira dizendo, mentira que parece verdade, mas o céu é diferente. O céu tem uma verdade sobre a minha e a sua vida que parece mentira. Ah, pastor, não entendi, porque o milagre que ele tem sobre a minha e a sua vida é sobrenatural. O que ele vai fazer sobre a minha e a sua vida, quando você contar, ninguém vai acreditar. O diabo tem uma mentira que parece verdade, mas Deus tem sobre a minha e a sua vida uma verdade que vai parecer mentira, porque o milagre será poderoso. Oh glória! Esse Judá vai tramar junto com seus irmãos essa mentira que parece verdade e levar adiante Jacó. Então Jacó vai se entristecer. Então é o texto que nós lemos. É interessante porque Gênesis capítulo 35, capítulo 36, capítulo 37 vai falar de fato de José, vai falar de fato de Jacó. Porém, nenhum dos irmãos será citado. Porém, na Bíblia Sagrada, de repente, do nada, entra a história deste homem chamado Judá, que é no capítulo de número 38. E o porquê isso? Porque de fato tem algumas lições para que nós possamos entender, aprender com a vida de Judá. A Bíblia Sagrada diz, meu amado querido em Cristo, que esse Judá, capítulo 38, versículo 1, quando nós lemos, esse Judá, ele vai ficar mal com aquilo que ele fez, vai ficar mal com aquilo que ele havia tramado com seus irmãos, ao ponto de nós lemos o texto, ele vai deixar os seus irmãos e vai sair da sua casa. E aqui, de fato, é a primeira revelação para mim e para a sua vida, sobre a vida desse Judá. Primeiro erro que Judá vai cometer, percebe que Judá não fica na casa para enfrentar o problema, não fica na casa para enfrentar a verdade.
dificuldade, ele prefere fugir, ele prefere tentar se esconder. O texto que nós lemos, ele desceu dos seus irmãos, ou seja, ele foi para outra cidade. E bem é uma verdade, meu amado querido em Cristo, 2026 não é ano de sair da casa, 2026 não é ano de correr de problema, 2026 não é ano de correr, meu amado querido em Cristo, de dificuldade, 2026 não é ano, meu amado querido, de se esconder do problema, não, 2026 é ano de você enfrentar e vencer o problema, é ano de você enfrentar e sair como vencedor. O primeiro erro da vida deste homem Judá é que quando sobreveio sobre ele essa angústia, essa luta, essa dor dentro de si, ele vai, ao invés de ele enfrentar, ao invés de ele lutar, ele prefere fugir. E homens e mulheres de Deus não foram criados para fugir do problema, não foram criados para fugir da luta, não, homens e mulheres de Deus foram criados para enfrentar a luta, enfrentar a tempestade e passar por ela e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Lá vai a primeira profecia, em nome de Jesus, meu amado querido em Cristo. Bem é uma verdade, nós estamos na terra e no mundo nós teremos aflições, vai vir lutas, vai vir dificuldade contra a minha família, contra a sua família, contra o nosso ministério, mas nós não vamos fazer como Judá, não vamos correr, não vamos fugir de casa, pelo contrário, vamos ter força e coragem para enfrentar o problema e vencer em nome de Jesus. Aleluia. Primeiro erro de Judá é sair de casa, sair da sua parentela e fugir, correu do problema. Segundo, meu amado querido em Cristo Jesus, segundo problema, meu amado querido em Cristo, deste homem chamado Judá, além de sair de casa, em vez de enfrentar o problema, em vez de enfrentar a circunstância, a dificuldade, ele preferiu sair de casa e correr. E o segundo, o seu maior erro foi esse: quando ele saiu de casa, ele foi para uma terra estranha, para uma terra que o povo não era um povo de Deus, que era um povo, meu amado querido em Cristo, que não tinha temor a Deus. E quando ele chega na cidade, a primeira coisa que ele faz é aliança com quem não deveria fazer, é aliança com um povo que não era o povo de Deus. 2026, se prepare em nome de Jesus, porque a tua aliança tem que ser feita não com o mundo, mas a tua aliança tem que ser feita com a palavra, com Deus, com a presença. Aleluia. O segundo erro de Judá foi esse: quando ele saiu de casa, ele vai fazer aliança, ele vai quebrar um princípio de Deus, porque Deus tinha dado um princípio para o seu povo. E qual era o princípio? Não se misturar com o mundo, não se misturar com um povo estranho. E ele vai quebrar o princípio. E todas as vezes que nós, como servos, homens e mulheres de Deus, quebramos os princípios, nós estamos sendo preparados para ser quebrado por Deus. É bem uma verdade. 2026 não é ano, meu amado querido em Cristo, de quebrar princípio, mas é ano de nós honrarmos a Ele e glorificarmos a Ele e bendizemos ao nome santo dEle. Aleluia. Segundo erro, ele vai quebrar o princípio, vai se misturar com quem não devia se misturar. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai casar com uma mulher chamada Sua. Ele vai casar com essa mulher, e deste fruto, deste relacionamento, deste casamento, ele vai ter não vai ter 2, mas ele vai ter 3 filhos. Quantos filhos vai ter? Quantos filhos vai ter? 3 filhos. O primeiro filho dele chama o segundo filho chama Oná, e o terceiro filho chama Selá. E a Bíblia Sagrada vai dizer, por ele quebrar um princípio, a sua família vai ser uma família totalmente atribulada, porque a própria Bíblia Sagrada vai dizer que o seu primogênito, seu primeiro filho, chamado é um homem, meu amado, maldoso, um homem malvado, um homem totalmente fora dos caminhos de Deus, totalmente sem o temor de Deus, um homem malvado que vai se casar com uma mulher chamada Tamar. Mas este homem era um homem tão mau ao ponto de a Bíblia dizer que ele era tão mau que chegou aos olhos do Senhor e Deus o matou. O próprio Deus matou este e este devido à sua própria maldade, devido a ele ser um homem maldoso,
maldoso, tinha só mal no seu coração. E então, segundo a lei do levirato, agora a sua mulher que estava órfã, que estava viúva, não tinha dado filhos, não tinha dado descendência. E segundo a lei do levirato, o que deveria ser feito? O irmão mais velho tomar a esposa do seu falecido irmão e ter filhos com ela, porque isso era a lei, para dar continuidade à sequência. Porém, Oná, a Bíblia Sagrada diz que ele deitava-se com ela, mas não tinha semente, ou seja, ele não quis ter filho com esta mulher chamada Tamar, deixou ela estéril. E o porquê disso? Porque na verdade ele tinha que ter filhos com ela, porém os filhos não levariam o seu nome, os filhos levariam o nome do seu irmão, nome é a sua descendência. E Onã, meu amado querido em Cristo, por não levar o seu nome, ele não quis procriar, não quis que ela gerasse filho, e era a lei do levirato para o povo de Deus, para crescer e multiplicar e crescendo. Infelizmente, tem muito Onã na nossa geração. Por quê, pastor? Como assim? Tem muito Onã que se não leva o nome dele, ele não faz. Se não leva o nome dele, ele não ajuda. Nesta manhã, meu amado querido, em 2026, que tem que aparecer não é o meu nome, quem tem que aparecer é Ele. Não. Ô glória, 2026 é ano de nós deixar de ser egoísta, deixar de ser como Onã. Onã só vai fazer se levar o nome dele, se levar o nome dele para frente. Caso contrário, ele não faz. Tem gente que é assim, só faz se alguém lembrar do nome dele, só faz se o nome dele estiver no cartaz, só faz se for ele o pregador, só faz se ele for cantar, só faz se ele for aparecer. 2026, meu amado querido em Cristo, vai para lá, espírito de Anã, está repreendido, porque neste lugar quem tem que brilhar é Ele, quem tem que crescer é o nome dele. E eu profetizo, 2026 não vai ter nome de pastor, não vai ter nome de presidente. O nome que vai crescer e brilhar aqui é o nome acima de todos os nomes, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Onã não quer dar sequência, então a Bíblia Sagrada diz, por isso Deus também vai o matar. E então este Judá vai chegar diante da sua nora e vai vestir ela de viúva e vai dizer, eu tenho um terceiro filho, o nome dele é Selá. Porém Selá é uma criança, Selá ainda é novo, não pode dar descendência. Então ele vai liberar uma palavra. E qual é a palavra que Judá vai liberar para Tamar? Dizendo, quando ele crescer, ele te toma como mulher para dar descendência, para continuar a lei do levirato, para dar descendência ao meu filho Porém, meu amado querido em Cristo, ela se vestiu de viúva a Tamar e enviou para a casa do seu pai. Porém, passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Menino, seu terceiro filho, chamado Selá, já não é mais um menino. Ele agora é um homem formado. Porém, Judá, por ter quebrado o princípio, também não tem palavra. Acabou, não liberou a palavra, mas não teve a palavra de entregar o seu filho Selá para a sua nora, para dar continuidade à descendência chamada Tamar. E então ele não vai deixar o filho Selá casar-se ou deitar-se com Tamar. E então, meu amado, vai se passar os anos, vai se passar o tempo. E então, meu amado querido, na Bíblia Sagrada vai dizer que a esposa de Judá vai falecer, vai falecer. E então, neste momento de dor, de angústia, Judá perdeu seus 2 filhos, seu terceiro filho agora ele não entregou, não deu a palavra, não cumpriu a palavra, estava fora dos princípios de Deus, e agora estava de luto. E a Bíblia Sagrada diz que, mais uma vez, esse Judá, em vez de enfrentar a luta, enfrentar a dificuldade, ele preferiu correr. A Bíblia Sagrada diz que ele preferiu ir apacentar as ovelhas, em vez de enfrentar o problema. E então, quando Tamar soube disso, Tamar se vestiu de prostituta, colocou o lenço sobre sua cabeça e ficou na beira do caminho. E a Bíblia Sagrada diz que este Judá, já sem princípio, saiu de casa, já não tinha mais princípio, já não tinha mais palavra, encontrou com Tamar, sem saber que de fato ela era Tamar. Ele, vindo ela como vestida como prostituta, parou no meio do caminho e pediu para deitar-se com ela. Pediu para deitar-se com ela, com a prostituta. E então é o texto que nós lemos, o versículo de número 18. Quando ele chegou diante da prostituta e disse, querendo deitar-se com ela, ela disse, você precisa pagar.
E ele disse, mas eu não tenho dinheiro. E ela disse, então me penhora, deixa um penhor para que possa servir de pagamento, ou depois você venha buscar. E então este Judá, ele vai deixar como penhor como penhor, vai deixar o seu selo, o seu lenço e o seu cajado. Olha para o teu irmão e diga para ele, é selo, lenço e cajado. Esse Judá, por um momento de prazer, por um momento de pecado, vai entregar de bandeja o seu selo, o seu lenço e o seu cajado. E é aqui que começa a revelação de Deus para mim e para a sua vida nessa manhã. Todos nós temos o nosso lenço, temos o nosso selo e temos o nosso cajado. Pastor, o que significa selo? Selo, conforme a tradução diz anel ou selo. Selo se refere à identidade. Todos nós, servos de Deus, temos uma identidade. E isso é bíblico. Paulo em 1 Coríntios diz que nós, a igreja de Cristo, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você tem uma identidade. Qual a identidade? A identidade de Cristo. A identidade do Espírito Santo de Deus. Nós fomos selados e temos esta identidade. Este homem chamado Judá, o seu maior erro, meu amado querido em Cristo, para um momento de prazer, para um momento de pecado, ele vai negociar, ele vai entregar a sua identidade, ele vai entregar o seu selo para o momento de prazer. 2026 é ano, meu amado querido em Cristo Jesus, de nós vencermos o pecado em nome de Jesus Cristo. O pecado não vai levar, meu amado, o meu selo. O pecado não vai levar o teu selo. O pecado, meu amado querido em Cristo, a armadilha do mundo não vai levar a nossa identidade. Não, as pessoas vão olhar para nós e vão ver, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai alguém que não negocia, lá vai alguém que não vende. 2026 vai vir a luta que vier, pode vir a perseguição que vier. Eu profetizo 2026, Deus vai olhar para esta igreja e vai ver homens e mulheres e diz, eu não negocio, eu não vendo, eu não perco a minha identidade para o pecado, eu não perco minha identidade por um prazer, eu não perco, não vendo minha identidade por qualquer coisa. Não, meu pecado, minha identidade é inegociável. Eu sou dele, ele é meu, eu fui selado pelo Espírito Santo e isso não tem preço. Aleluia. Infelizmente tem muita gente que está trocando, vendendo o selo, perdendo a sua identidade por um momento de prazer, por um momento no pecado. Esse Judá, seu maior erro, por um momento de prazer, viu a prostituta e entregou a ela, além de pecar, entregou a ela o selo. O selo fala de identidade. Entregou a sua identidade. Infelizmente, o que tem crente, meu amado querido em Cristo, que está entregando a sua identidade de cristão por qualquer coisa, qualquer besteira. Não, mas esta é a manhã de nós aprendemos. Sábio não é aquele que erra, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Está na hora de você aprender com o erro de Judá. Judá entregou a sua identidade. Eu farei diferente. Pode vir luta, pode vir perseguição, pode vir o que vier. Eu não troco a minha identidade. O meu selo foi firmado, selado na cruz do Calvário. Eu tenho o Espírito Santo. Quem olhar para mim vai olhar e vai dizer, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. 2026 vai vir lutas, dificuldades, mas não entregue a sua identidade, não perca a sua identidade. Aleluia. Segundo, outra coisa que ele entregou foi o lenço. Ele entregou o quê? Primeiro ele entregou o quê? O selo. Ele entregou primeiro o quê? Fala de identidade. Ele entregou a identidade que ele tinha em Deus e em Cristo. Segundo, ele entregou o seu lenço. Lenço fala de sensibilidade espiritual, sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Por quê, pastor? Porque quando ele entrega o selo, depois você pode ler mais para frente, ele ficou 3 meses sem nem fazer questão do que ele havia feito ou do que havia deixado com a prostituta. Perdeu a
sensibilidade. Quando nós perdemos ou entregamos o nosso lenço, nós perdemos a sensibilidade de ouvir Deus, de sentir o teu toque, de estar com Ele. Infelizmente, lembra Davi quando pecou? Davi também entregou o seu lenço para o pecado. Por isso que ele não arrependeu. Arrependeu depois que o profeta Natan foi para repreender ele. Aí foi que ele caiu em si. E infelizmente, meu amado querido em Cristo, quando nós entregamos o lenço por causa do pecado, por causa das lutas, por causa das dificuldades, nós perdemos a sensibilidade de ouvir a Deus. Lembra o discípulo chamado Judas? Quando veio no seu coração em vender Jesus e entregar Jesus, ele já havia perdido o seu lenço, já havia perdido a sua sensibilidade. Ele andava com Jesus, mas já não via mais Jesus. Ele tocava em Jesus, mas não sentia mais o toque de Jesus. Ele até falava com Jesus, Rafael, mas não ouvia mais o falar de Jesus, porque negociou o seu lenço, a sensibilidade de ouvir a presença gloriosa de Jesus Cristo. 2026, eu profetizo uma igreja que não vai negociar o seu lenço, vai estar sensível à voz do seu Senhor, vai estar sensível ao seu falar, o seu tocar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, 2026 não vai ter pecado, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter tristeza, não vai ter dor que vai fazer eu entregar o meu lenço. Não, o meu lenço, meu amado querido em Cristo, vai permanecer comigo. O lenço significa sensibilidade. Eu vou continuar sendo sensível à voz do Senhor, ao seu toque, em nome de Jesus. 2026, meu amado querido em Cristo, se prepare em nome de Jesus, que você vai ter sensibilidade, vai ter lenço. Quando você entrar na casa do Senhor, você vai ouvir Deus falar, vai ouvir Deus tocar, vai ouvir Ele andar. Se prepare em nome de Jesus, porque 2026 chega de vir para a igreja e não sentir a presença, já perdeu a sensibilidade, mas 2026 eu profetizo, Deus vai te dar o lenço de novo. Toda vez que você estiver no culto, vai sentir a presença. Quando estiver no culto, vai sentir a graça, a glória. Infelizmente tem muita gente que está no altar já sem identidade, que está no altar, meu amado querido em Cristo, canta já sem identidade, canta sem lenço, não tem mais sensibilidade. E quando nós perdemos a sensibilidade, nós nos tornamos como Judas Iscariote, vivo morto. Está vivo, mas não sente mais a presença, está vivo, mas não sente mais o toque, está vivo, mas nada mais toca nele, porque perdeu a sensibilidade, vendeu o lenço. Mas 2026 Deus vai levantar uma geração, a começar por este ministério, a começar por esta igreja, que não vai negociar o seu lenço, vai estar sensível à voz do seu Senhor, vai sentir a presença, vai sentir a graça. Oh, glória, aleluia. Pastor, estou na igreja, mas não sinto mais a presença. Olha um pouco atrás, vê o lenço, pega de volta o lenço. Deus te trouxe nessa manhã para 2026. Não é ano de largar o lenço, é ano de andar com o lenço lado a lado. Quando você vier à igreja, você não vai voltar do jeito que veio, vai ter sensibilidade para ouvir Deus, vai ter sensibilidade para sentir Deus. Aqui não é em qualquer lugar, aqui não é apenas no salão, aqui, meu amado, é casa de oração, é a presença de Deus. Tem que sentir a presença, tem que ser cheio dela. Então nesta manhã, em nome de Jesus, pega o lenço de volta, porque nesta manhã Jesus está na casa dizendo: eu quero tocar em ti, eu quero falar contigo, eu quero te encher de novo. Aleluia. Judá vai entregar o lenço, a sensibilidade, vai ficar 3 meses, tanto faz quanto tanto fez. Para piorar, ele vai entregar o cajado. Cajado significa autoridade. Olha para o teu irmão e diz para ele: cajado significa autoridade. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu um cajado. E esse cajado tem um nome, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, no nome dele nós expulsaremos demônio, no nome dele faremos coisas grandiosas e poderosas. Esse Judá vai entregar o seu cajado, vai entregar a sua autoridade. Quando nós perdemos a nossa identidade, quando nós perdemos a nossa sensibilidade, também, meu amado, de bandeja nós entregamos a nossa autoridade. Lembra Sansão quando brincou com o pecado? Perdeu a sua autoridade.
E a autoridade, de fato, faz a diferença sobre a minha e a sua vida. Lembrem Atos, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 8 em diante. 2 homens que viram o apóstolo Paulo expulsando demônios com tal autoridade, olharam e disseram: vamos expulsar demônios também. A Bíblia diz que eles foram expulsar demônios, e a Bíblia diz que os demônios deram um piau neles. Apanharam dos demônios, porque não tinha autoridade. E a autoridade, meu amado querido em Cristo, só tem um que nos dá autoridade, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E Ele nos deu autoridade para fazer milagres, para pisar em serpentes e escorpiões, e dano algum nos causar. Então, nesta manhã, meu amado querido em Cristo, está na hora de a igreja pegar de volta o seu cajado, pegar de volta a sua autoridade. Para que autoridade, pastor? Para vencer o pecado, autoridade para vencer o diabo, autoridade para vencer as lutas, autoridade para vencer o inimigo, autoridade para vencer em nome de Jesus Cristo. Não, meu amado querido em Cristo, a depressão não vai ser maior. Não, a luta não vai te parar, a angústia não vai te derrubar. Não, pastor, não, porque sobre a tua vida há um cajado, sobre a tua vida há autoridade. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo: nenhuma arma forjada, preparada contra a tua casa, contra os teus filhos, não prosperarão. O diabo vai levantar, mas vai cair. O diabo vai vir por um caminho, mas vai voltar por 7 caminhos, porque esta igreja tem cajado, tem autoridade, tem autoridade, tem autoridade. Aleluia. Autoridade vai te fazer vencer. Autoridade vai te fazer ficar de pé. Judá, meu amado querido em Cristo, por um momento de prazer, entregou, meu amado querido em Cristo, o selo, entregou o lenço, entregou a identidade, entregou a sensibilidade e entregou o seu cajado. Nesta manhã eu profetizo em nome de Jesus: 2026 nós faremos diferente de Judá. Judá, meu amado, por causa do pecado, quebrou princípios, saiu de casa por causa de luta, dificuldade. Neste 2026 eu profetizo uma igreja forte, uma igreja fortificada, uma igreja, meu amado querido em Cristo, que não vai negociar o seu selo, que não vai vender, meu amado querido em Cristo, o seu lenço, e nem vai negociar o seu cajado. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai levantar homens e mulheres neste lugar, em nome de Jesus, que vão ter selo, vão ter identidade em Cristo. Aonde você andar, aonde você pisar, vão olhar com você e ver você como homem e mulher de Deus. Lá vai alguém que tem identidade, lá vai alguém que de fato é de Cristo e Cristo é dele. Você vai andar pelas ruas, vão olhar e vão dizer: lá vai alguém que tem lenço, que toda vez ele ouve a voz de Deus, toda vez ele sente a presença de Deus, toda vez ele tem revelação, toda vez o céu se abre para ele. É porque ele é melhor do que alguém? Não, é porque ele não negociou o lenço, ele é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vão olhar para você e vão ver: lá vai alguém que não vendeu o cajado, que não negociou o cajado. Lá vai alguém de autoridade. Levanta tuas mãos em nome de Jesus. Oh glória, aleluia. Se prepare em nome de Jesus. 2026 Deus vai te dar tanta autoridade, mas tanta autoridade. Se prepara para vizinho bater na sua porta de madrugada. Se prepara para alguém pedir oração para você. Se prepara em nome de Jesus para alguém dizer: ora por mim. Eu não sei porquê, mas quando você ora, acontece. Quando você jejua, quando você faz, acontece. O que é que você tem? Você vai olhar e vai dizer: é porque eu não fui igual Judá. Judá entregou lenço, Judá entregou cajado. Não, o meu cajado está de pé. Eu não negocio, eu não vendo. A autoridade que ele me deu, eu não negocio. Aleluia. 2026 é um ano, meu amado querido em Cristo, que a igreja vai vencer, que a igreja vai romper. Vai vir lutas, vai vir dificuldade. Nós estamos na terra, e a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas a aflição, as lutas, o diabo, o inferno, não vai conseguir, não vai fazer eu vender o meu selo, não vai fazer eu entregar a minha identidade em Cristo. O inferno, as lutas, as dificuldades, depressão,
espírito de inferioridade. Isso não vai fazer eu perder a minha identidade em Cristo. Isso não vai fazer eu perder, eu vender o meu lenço, a minha sensibilidade em continuar ouvindo a voz do meu Senhor. As lutas, as dificuldades não vão me impedir de eu perder o meu cajado. Não, eu vou continuar com autoridade, e com autoridade eu vou profetizar, e com autoridade eu vou declarar, em nome de Jesus, o diabo cai por terra, em nome de Jesus. Todo projeto contra a minha família, todo projeto contra os meus sonhos, todo projeto contra esta igreja, cai por terra agora, porque esta igreja não negocia, não vende, tem cajado, só quem tem. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. 2026, meu amado, é o ano de nós de fato crescermos no Senhor. É o ano de fato nós frutificarmos na nossa vida espiritual. É o ano de fato nós nos aproximarmos mais de Deus. E só tem um jeito de nós nos aproximarmos de Deus: vencer o pecado, vencer o mundo e vencer o diabo. Como, pastor? Não venda, não negocie o seu selo. Você foi selado pelo Espírito Santo, tem uma identidade em Cristo. Nada é mais importante do que você ter essa identidade. Nada é melhor do que você andar na padaria, andar no seu trabalho, andar na sua faculdade, e as pessoas olharem e te reconhecer como um cristão, te reconhecer como um homem e mulher de Deus. Eles olharem e dizer: ali vai alguém que é crente, ali vai alguém que é homem e mulher de Deus. Não negocia, não perca a sua identidade, aleluia, e não negocia, não venda o seu lenço por causa do pecado, por causa de um prazer momentâneo. Não, continue com o seu lenço, a sensibilidade de ouvir a voz do seu Senhor, de ouvir o Espírito Santo, porque quando nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos também a oportunidade de se arrepender, de nos quebrantar. Mas quando nós somos sensíveis à voz dele, aleluia, há quebrantamento, arrependimento, a presença, a restauração, ao Espírito Santo de novo, aleluia. Não perca a sua sensibilidade em ouvir a voz de Deus, porque senão você vai se tornar um morto-vivo. Tem nome que está vivo, mas está morto, não sente a presença, não sente mais o toque dele. Mas eu profetizo 2026, todas as vezes que você pisar na casa de oração, vai sentir a presença, vai ser cheio dele na madrugada, vai ouvir a voz dele, vai ser sensível a ele. Aleluia. Não perca a sua autoridade. Você tem autoridade. Jesus te deu essa autoridade. Não perca essa autoridade. Você é o profeta da sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Deus te deu o cajado. Profetiza com autoridade. E Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai restaurar. Aleluia. Não faça como Judá, por um momento de prazer. Começou saindo de casa por causa de um problema. Problema nós não corre, problema nós enfrenta e vence. Só um crente pegou. Aleluia. Vou repetir. Judá, o seu primeiro erro foi sair de casa, porque sobreveio um problema. Ele ajudou os irmãos a tramar contra o seu próprio irmão chamado José, e de repente ele caiu em si e falou: fiz besteira, fiz errado. Em vez de ele se arrepender e enfrentar o problema, ele saiu de casa e correu. E crente, homem e mulher de Deus, que tem identidade, homens e mulheres de Deus, que tem selo, que tem lenço e que tem cajado, não corre do problema, ele enfrenta o problema, vence dando glória a Deus. Aleluia, aleluia. Levante as tuas mãos, porque eu sinto pelo Espírito para profetizar. Se prepare em nome de Jesus. Vai vir lutas, vai vir dificuldade, é algo normal e natural, mas você vai ter lenço, vai ter
anel, vai ter cajado, o lenço, vai ter lenço para ter sensibilidade, vai ter cajado, autoridade, e vai ter o anel, vai ter o selo, identidade. Problema não vai te parar, luta não vai te parar. Se prepara para vencer, se prepara para vencer, para vencer. Oh glória! Não corra do problema. Não saia de casa. Não fuja dessa luta. Não. Você tem identidade em Cristo. Você é sensível à voz dele. E ele te deu autoridade para vencer. Aleluia. Aleluia. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus, porque Deus mandou dizer nessa manhã. Se prepare em nome de Jesus. Aleluia. Com identidade, com sensibilidade, com autoridade, você vai vencer o câncer, você vai vencer essa doença, vai vencer essa enfermidade, vai vencer essa dificuldade, vai vencer essa depressão. Se prepara, 2026, a luta não te para, mas vai te fazer mais forte, porque tem alguém que tem autoridade, identidade e sensibilidade. Aleluia. Coloca a mão no teu coração nesta manhã em nome de Jesus. Aleluia. 2026 é ano de você andar com lenço. É ano de você andar com cajado. É ano de você andar com selo. Aleluia. Se você estava andando sem lenço, sem cajado e sem selo, essa manhã Deus te trouxe aqui para dizer: filho, eu estou te dando uma identidade em Cristo Jesus. Eu estou te selando com o Espírito Santo. Eu estou selando a tua vida com a minha presença. Estou te dando uma identidade. Estou renovando a sua identidade. Estou te dando lenço. Essa voz que você está ouvindo no teu íntimo sou eu, filho. A sensibilidade de sentir a presença voltou. A sensibilidade de voltar a sentir a presença voltou. Vai falar em línguas estranhas de novo. Vai entrar no reteté de Jeová de novo. Vai dar glória a Deus de novo. Vai sentir a presença dele de madrugada de novo. Vai ser renovado nele de novo. Vai ter a presença dele de novo. Oh glória. E eu estou te entregando o cajado nesta manhã. Autoridade para vencer a depressão, autoridade para enfrentar a enfermidade, autoridade para enfrentar o mundo, autoridade para enfrentar o inferno e prevalecer. Aleluia. Coloca a mão no teu coração nessa manhã. Aleluia. Senhor Deus, foi ministrada a tua palavra, Jesus. Conforme foi ministrado, Senhor Deus. Não adianta projeto, Senhor. Não adianta plano. Se eu já vendi a minha identidade. Se eu já perdi o meu lenço. E se eu já troquei o cajado. Nada vai adiantar. Por isso, nesta manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a minha vida. Sobre a vida dos meus irmãos, seu Pai. Em nome de Jesus, 2026 é o ano de nós vencermos o diabo. É o ano de nós vencermos a depressão. É o ano de nós vencermos as dificuldades. É o ano de vencermos as enfermidades. É ano de vencermos, ó Deus, qualquer tribulação, qualquer angústia. Porque este ano de 2026, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, não vai faltar lenço, não vai faltar cajado e não vai faltar selo. É alguém que tem identidade em Cristo, é sensível à voz dele e tem autoridade em nome de Jesus. Autoridade em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai,
Profetiza em nome de Jesus. Nós não negociaremos, não vamos entregar, não vamos dar. Não, Senhor. Houve um preço pago na cruz para que eu pudesse ser selado. Eu tenho uma identidade em Cristo e isso vale muito. Eu tenho um lenço, sensibilidade em tua presença e tenho um cajado, autoridade. Levante as tuas mãos em nome de Jesus, o mais alto que você puder. E você vai declarar, dizendo: Senhor Jesus. Não, está fraco, para quem tem autoridade está fraco. Levante as tuas mãos e declare: Senhor Jesus, este ano de 2026, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode se levantar um inferno contra a minha vida, pode vir lutas, dificuldade, doença, enfermidade, nada e ninguém vai roubar ou vai levar o meu anel, a minha identidade em ti. Nada e ninguém vai levar o meu lenço, a sensibilidade inteira do Espírito Santo. E nada e ninguém vai levar a autoridade que tu me deste. Em nome de Jesus, 2026 tem lenço, tem selo e tem cajado. Tem cajado, lenço e autoridade. Se prepara em nome de Jesus. Porque 2026 vai vencer luta atrás de luta e você vai vencer. Em nome de Jesus. Porque você vai permanecer com selo, com lenço e com cajado. Oh glória. Oh glória. Se prepare em nome de Jesus Cristo. 2026, vamos frutificar, vamos crescer ao extremo, porque homens e mulheres de Deus são levantados neste lugar. Eu profetizo em nome de Jesus que homens e mulheres de Deus neste lugar não vão negociar o seu anel, não vão negociar a sua identidade em Cristo selo, não vão negociar o lenço, a sensibilidade, e vão permanecer com o cajado na mão, com autoridade, dizendo: em nome de Jesus vai, em nome de Jesus vai, em nome de Jesus vai. Só quem não vai negociar, só quem tem lenço, só quem tem anel e cajado, levante a mão para adorar a Ele e glorificar a Ele. Aleluia, aleluia. 2026, Deus vai te fazer mais forte por não negociar nem o lenço, nem o cajado e nem o selo. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, glorificando a Ele e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pode se sentar.